E aí, pessoal do Trincheiras, Pedro Zupa aqui, mais uma vez com o Zupo Responde, o quadro que foi criado no improviso, mas o pessoal parece ter gostado, então estamos fazendo aqui. E, bom, na última edição aqui do programa, veio uma pergunta muito inteligente, uma pergunta super complexa de responder, que eu só dei uma introdução da resposta, e eu achei que essa resposta merecia um programa só para essa pergunta. Então, a pergunta foi essa aqui, que está aparecendo para você na tela, né? E eu convidei aqui um amigo, um grande amigo e um grande conhecedor do tema, que eu acredito que ia somar muito para essa resposta, que é o Dr. Márcio Betrani, que é produtor cultural, advogado, né? Ativista de diversos direitos sociais e de diversas camadas sociais, e a gente está aqui hoje para bater um papo justamente sobre isso. Então, Marcião, se pudesse apresentar aí para a galera. Tudo bem, galera? Que vai estar passando a noite, né? Então, uma boa noite para a galera, todo mundo. Meu nome é Márcio Bertani, como o Pedro falou, e hoje atualmente vou apresentar sobre o que eu faço realmente atualmente. Fora os trabalhos aí no campo do direito, eu sou do núcleo de hip hop, núcleo cultural de hip hop lá de Embu das Artes, né? Sou agitador cultural, sou escritor, né? Tenho aí alguns livros já escritos que vão ser lançados até o final desse ano, livros que já têm alguns anos, e ativista em tudo quanto é coisa que a gente fala, né? Envolveu o racismo, envolveu o nazismo, envolveu o preconceito, hoje principalmente pedofilia e violência contra a mulher. Eu, meu pessoal, a gente está lá na linha de frente sempre, desde o apoio à queima do Borba Gato até coisas que a gente não pode nem falar ao vivo. Marcião, eu vou começar falando de um filósofo, bizarramente um filósofo cristão, que é São Tomás de Aquino, que eu acho que ele vai sintetizar bem a nossa conversa daqui para frente. Que ele diz o quê? No não essencial, diversidade, no essencial, unidade. Ou seja, eu acredito que no essencial a gente tem que ser únicos, não há discussão em alguns conceitos, que é o quê? Nazismo, racismo, homofobia, machismo, isso daí é essencial que nós sejamos contra, não há discussão, não há contra-argumentação para isso. Isso daí é nossa função totalmente combater, indiferente a nossas diferenças de filosofia, nossas diferenças de vida, nossas diferenças de crença ou sociais, a esses ismos que são contra-humanos, né, que são contra-humanísticos, a gente tem que combater. E nazismo, machismo, racismo, homofobia, entre outros, essencialmente tem que ser combatidos e contra isso não há discussão. Né? O que a gente pode discutir são outros temas, mas esses não. Né? E, bom, aí, seguindo também nessa pergunta que me fizeram, eu comecei respondendo o quê? Que, querendo ou não, a música, né, em especial aqui o foco do programa, que é o rock e o heavy metal, ela é um retrato da sua época, né? Ela, como cultura, é um retrato do seu tempo. E por isso que eu acredito que hoje o metal ele tenha mais um viés contra esses tipos de preconceito, porém, nos anos 80 não era tanto. E você, como um cara que viveu essa época ativamente, você, até a primeira vez que a gente se conversou sobre isso, você me deu uma impressão que eu até então nunca tinha vivido, que é isso de fato foi muito forte, né? Esses preconceitos de fato foram muito fortes dentro da cultura, principalmente do metal, como você me contava. De fato, você confirma essa história aí? Sim, vou contar aí brevemente também para o pessoal que está nos assistindo entender, né? Só complementando duas coisas que você falou, né, sobre a questão do filósofo, né? Eu complemento hoje dizendo o seguinte: não precisa ser cristão para apoiar a humanidade, né? A exemplo de muitos anarquistas, muitos ateus, macumbeiros, igual eu, que estão no apoio ao Padre Júlio, né? Então, assim, não precisamos ser nada disso, a gente só precisa ser humano, né? E sobre improviso é muito da hora, porque todos nós, independente do que a gente faz, qual a vertente musical, né, cara? A gente acabou vindo lá do jazz, do sky, que é mais improviso que o jazz, não tem jeitão. Por isso que eu falo, a entrevista, a brincadeira hoje vai ser ótima, justamente porque é no improviso, né? E assim, os anos 80, vou
contar aí brevemente, anos 80, eu cresci no Parque João Ramalho, lá em Santo André, 2 ruas para cima da minha casa, onde minha mãe mora. A gente faz uma grande festa lá todo dia 12 de outubro até hoje. Cara, era a garagem onde tinha a banda Trevas, do Nelson, que, salvo engano, hoje ele é advogado trabalhista, inclusive. E ali, final dos anos 80, começo dos 90, cara, passaram muita gente, muito cara de banda famosa visitou ele lá. Pessoal do bairro, eu estudava na escola que era na frente dessa garagem, né? Mas eu nunca frequentei, tanto que eu e o Nelson, a gente nunca se conversou. Não que ele defendesse esses ideais totalitários, né? Mas as pessoas que iam lá eram complicadas, do bairro, inclusive. A gente sempre teve essa visão do seguinte: escola pública, naquela época, o pessoal do metal estudava em escola particular, era o pessoal que tinha um carrinho, tinha uma motinha. Quem é dos anos 80 sabe o quanto era difícil, né? A molecada tinha 15, 16 anos, curtia um metal, tinha um carrinho, tinha uma motinha. Eles vinham no bairro fazer o quê? Pegar as menininhas e comprar droga. E aí a gente sempre era os bandidos, era o pessoal que curtia samba, que curtia que curtia rap. Eu, por minha vez, tinha problema até no meu meio, né? Eu sempre gostei de música no total, mas eu sempre gostei do heavy metal. Mesmo naquela época, eu me lembro do primeiro que na casa da minha tia, que meus primos todos negão, na casa da minha tia, e, cara, eu querendo ver o Rock in Rio, porque ia tocar Queen, ia tocar AC/DC, cara, muito louco, né? Whitesnake, e meus primos falando, não, isso é coisa de playboy, isso é coisa de playboy racista. Meus primos tudo curtia Barney Black, era mais velho, né, cara? E falava, não, isso aí você não pode, isso é coisa de racista e tal. Então vinha todo um estigma, não dos artistas, mas principalmente dos fãs, na rua, cara. E depois disso eu fiquei com muito esse estilo, apesar de eu ir em show, raramente usar camiseta de banda que não era o Led Zeppelin, que é minha banda que eu sempre gostei, raramente eu usava uma camiseta que não era Led Zeppelin, Ratos de Porão, mas eu nunca muito, assumi muito, eu gosto de King Diamond, eu gosto de todas essas bandas malucas do heavy. Só que quando veio o Orkut, foi interessante. Quando veio o Orkut, cara, eu comecei a conversar com o pessoal das bandas, e aí eu comecei a descobrir que, peraí, porra, Nelson, desculpa, cara, eu comecei a conversar com o pessoal das bandas e, pô, tinha que ter ido lá conversar com o cara, né? Trocar uma ideia com o cara, ter virado amigo do cara, né? Porque eu vi que o problema estava muito nos fãs, não eram todas as bandas que tinham essa ideologia, cara. E depois veio o machismo, foi me tirando muito quando eu comecei a ver as bandas de metal com mulher aqui no Brasil. Tinha uma banda de Santos lá que eu tinha um contato muito bom na época do começo dos anos 2000, que eu morei lá. E depois essa nova safra, né? Crítica, nervosa, eu olho, vejo as minas todas empoderadas em cima do palco, eu falo, pô, é da hora. Mas eu fui tirando de mim esse preconceito, cara, por causa disso. É a mesma coisa você, por exemplo. Essa conversa, eu e você, é impensável nos anos 90. Provavelmente nos anos 90 a gente estaria conversando, mas de uma outra forma, na porrada. Então, assim, eu acho interessante mostrar para o público, né, que isso existiu. Cara, esses focos neonazistas existiram. Eu vivi, cara, aquela grande questão punks carniça do ABC contra punks do subúrbio em São Paulo, carecas do ABC, carecas do subúrbio. Tomei muita porrada, dei muita porrada, entendeu? Beto Cavalo, quem é aqui do ABC, sabe muito bem quem era, entendeu? E Montanha, cara, era um cara dos carecas do ABC que depois, no finzinho dos anos 90, o cara não só tinha mudado, né, a ideologia dele, como nós viramos um amigo muito bons amigos, ele veio ser meu vizinho. Aí mostrou a falta de conversar. Porque e aconteceu um negócio muito feio quando a gente identificou ele lá, né? E aí, cara, a gente foi descobrir que ele tinha sido adotado por um cara que era negão, colocaram a gente para conversar, e, cara, nós viramos bons amigos e dar risada das porradas da antiga. Então eu falo, cara, conversar, porque às vezes a gente se encontra, e rebeldia da adolescência, né? Uhum. Cada um escolhe uma, né? E uma parte que me chama muita atenção,
Assim, porque assim, se a gente analisar o metal historicamente, eu vou me focar mais no metal, que é a parte que eu tenho mais fluência, vamos dizer assim, mas poderia ir para todo o rock, né? O metal, ele surgiu na cidade de Birmingham, na Inglaterra, através do Black Sabbath e do Judas Priest, que são duas bandas da mesma cidade, ou seja, uma cidade de proletariado metalúrgico, né? Onde a própria música ela era uma forma era um movimento trabalhista, se a gente considerar disso, né? E aí a gente pega, por exemplo, o Black Sabbath sempre atuando, né, daquela forma de fazer o obscuro. Por quê? Porque era uma forma de chocar contra as religiões da época, contra os valores religiosos da época. O Judas Priest, que tinha músicas, né? Love Bites é sobre fazer um sexo oral em um homem, né? E é um homem cantando, né? Ou seja, na minha visão, o metal ele sempre foi progressista. Ele sempre teve uma... Claro que também não estou passando um pano para tantos conteúdos, principalmente misóginos, que houveram aí nos anos 80, por exemplo, Motley Crue, que tinha aquela coisa da exploração da figura feminina, porém até essa própria exploração há formas de se interpretar aí como uma ofensa cultural, aquela coisa da mulherzinha santinha que tem que fazer tudo de acordo com o marido, né? E não, ali ela estava livre para ser depravada, para fazer o que o homem faz, que é transar com várias e esse tipo de coisa sem ser julgado. Né? Então, até nisso a gente poderia entrar numa discussão, vamos dizer assim. Mas, assim, o que eu quero dizer é que o rock sempre foi naturalmente subversivo, até pela origem, porque não vamos se iludir, o rock não é branco. O rock e o heavy metal, ele não é branco. Ele nasceu da cultura e da música negra. Sim. Se apropriaram ali, principalmente do Elvis, né, que era o rapaz branquinho, marotinho, de olho azul, se apropriaram dele para tornar ele vendável ao branco, né, mas o rock e o metal em origem, eles vieram da música negra, né, então eles sempre tiveram essa natureza subversiva. E nessa época, de fato, não é só porque você está me falando, conheço muitas pessoas que me falam, havia sim essa questão aí do rock ser associado para alguns, não para todos, a grupos de direita ou a pensamentos de direita. Não quer dizer todos, como eu repito, porque ele nunca foi essencialmente de direita, né? Você acredita que isso foi algum tipo de má interpretação? Que isso daí foi algum reflexo social da mídia, por exemplo? Ao que você atribui que houve essa distorção da origem do rock e do metal para algumas pessoas, não vou dizer todas, nessa época, né, para ter visões, por exemplo, como o racismo, que é uma coisa inadmissível, sempre foi, né, mas naquela época, em alguns momentos, teve essa visão. Então, assim, agora eu vou entrar numa questão bem mais polêmica, né, cara, e relembrar algumas questões. Justo agora deu uma travadinha. Voltou, mas assim, justamente voltar na questão do passado, né, e falar, porque assim, ainda bem que no passado não existia rede social, cara. Inclusive para não mostrar as besteiras que eu fiz, nós fizemos, eu mais novo, sou da geração que não tinha essa coisa, e as bandas e os grupos, né, cara? Porque assim, ó, apesar de eu ter crescido na minha casa escutando muita música, e na rua escutando muita música, mas muita música ligada à brasileiridade, né? Mas eu sempre gostei de metal, de punk, né, aquela coisa toda. Mas desde o início eu comecei me mostraram para mim as origens. Então, por exemplo, o demônio no rock and roll, eu ouvi falar do demônio no rock and roll a primeira vez porque me mostraram o Robert Johnson, vendendo a alma lá do blues, né? Depois me mostraram a Rosetta Sister, cara, fiquei encantado, uma mulher negra, gorda, cantando, falei, caramba, olha que coisa maluca. E quando eu vi nos anos 90, Robert Halford, eu vi um fanzine que eu peguei na galeria, Robert Halford, uma entrevista que foi traduzida, né, aqueles fanzines em mimeógrafo, o cara falando sobre as Harley, que ele entrava no palco, e falando que é gay, assumidamente homossexual, e contando a história das roupas de couro trazidas para o metal,
Foi ele que trouxe, porque ele trouxe dos clubes, né, de gays dos Estados Unidos, o Clube 54, aquela coisa toda, onde a calça, o bracelete, a coleira, tudo tem um sentido de uma questão de que tipo de homossexual o cara é. Aí eu fico olhando o pessoal homofóbico usando calça de couro, jaqueta de couro, e falo, amigo, tipo, aprenda a sua história. Há pouco tempo eu tive uma experiência muito louca, estava no La Igreja, lá do João do Ratos, né? E eu fui ver Black Panther e Punhos de Maim. Punhos de Maim é daqui, do ABC, as minas estavam com a camiseta escrito Punk Nasceu Negro. Cara, você acredita que na plateia tinha gente reclamando por causa disso, e os caras foram para a internet reclamar que o punk não nasceu negro. E aí eu falo, a primeira vez eu que escutei punk na vida foi o Dead, 3 negão de Black Power fazendo punk no final dos anos 60. 77 explodiu. Mas eu acho que isso é o quê? Falta de história do pessoal realmente contar a história da mídia, e na mídia, e a mídia se apropriar dessas coisas para fazer discurso de ódio. Né? Eu falei lá, falta de conversar, cara. Muitos caras que eu não conversei naquela época, hoje eu vejo que o meu repúdio a eles era porque eu não sentei para conversar com os caras. Porque aí ia ver que o cara não pensava aquilo, mas todo mundo falava que ele pensava. Ou a banda, né? Sim. E tudo mais. Quando eu fiquei... O exemplo disso na época que Anthrax gravou com Public Enemy. Cara, quando surgiu o Public Enemy, para mim era um bagulho muito louco. E quando eu vi, chegou aqui, né? Eu vi na galeria Anthrax e Public Enemy. Cara, eu vi o pessoal do rap, o pessoal do metal cancelando as duas bandas, que é o verbo que se usa hoje, que se fosse hoje os caras iam cancelar na internet. Fato. E aí, quando eu vi, por exemplo, o Run DMC trazer de volta, né? O Aerosmith, que estava lá fudido, sem público, do jeito deles, o Run DMC foi lá e trouxe de volta os caras para o sucesso. Eu falei, caralho, que bagulho louco, né? Eu gosto dessas coisas, eu me empolgo, mas o grande público cancela. Hoje, se o Racionais gravar com Metallica, e o Metallica, que desde o início fez clipe em cadeia, fala sobre o sistema de presídio americano, tem um posicionamento suíço. Se o Racionais gravar com Metallica, cara, o público do rap cancela o Racionais e o público do metal cancela o Metallica. E totalmente sem sentido, né? É como a gente falou. Primeiro que música não tem limites, né? Música é arte. Arte limitada não é arte. Sim. A arte sem liberdade, né? E a parte que me chama muita atenção é que, assim, hoje, pelo menos eu vejo, isso é uma coisa que eu vejo que na minha adolescência eu não via, hoje existe mais uma cobrança, pelo menos nas redes sociais, eu vou ser sincero, uma cobrança hipócrita. Sim. Uma cobrança hipócrita porque ela não é para todos, ela é para alguns. Uhum. Né? Mas pelo menos eu vejo que há um início de uma cobrança para certas posturas dos artistas, né? Então, por exemplo, hoje não é qualquer artista que chega lá e faz uma fala racista e passa incólume, né? Ou uma fala homofóbica. A questão sexista, né? Principalmente do machismo, eu acho que ela ainda, vamos usar uma linguagem jurídica, a jurisprudência ainda não determinou os seus limites, vamos dizer assim, né? Porque existe a questão do machismo, existe a questão da liberdade da mulher, para ela, da liberdade sexual da mulher, vamos dizer assim, a parte da liberdade sexual da mulher, e existe a parte da mulher, da objetificação da mulher. E eu acho que a gente ainda tem problemas, isso não só no rock, no metal, pode ser o próprio funk. Sim. Nós ainda temos problemas para determinar até que ponto nós estamos falando da mulher ter a liberdade sexual para fazer o que ela quiser, ou até que ponto ela está sendo tratada como um objeto sexual pela música, né? Então, eu acho que essa aí é uma questão ainda que a gente vai precisar evoluir, né? Mas, cara, já me dá uma alegria que hoje não tem hoje, pelo menos, a gente não vai encontrar um cara que deixa de ouvir Hyrax porque o vocalista é negro. Sim. E a gente sabe que houve épocas e houve pessoas que provavelmente ainda existem que não ouvem por isso, né?
Hoje eu gosto de ver o Keaton de Penha, lá do Hyrax, usando um Black Power para cantar metal. Uhum. Para mim, isso é muito mais legal do que quando o Derek Green de Sepultura fez ali o tererê para ficar com o cabelo comprido. Para mim, isso é muito mais legal, porque o cara, ele abraçava a natureza dele, falava, ó, eu sou um homem negro, eu tenho esse cabelo, e é isso que você vai ver no palco, né? E hoje eu vejo esse tipo de coisa, pelo menos, ser muito mais valorizada, né? E o que eu ia te perguntar é, quando você acha que isso começou? Assim, quando começou, eu arrisco a dizer que é desde sempre, né? Porque, assim, eu já peguei isso dessa forma, né? Então, eu peguei isso dessa forma ali, pós-Copa de 86, quando eu comecei a ouvir outras músicas que não eram as que meus pais escutavam. Então, eu já peguei isso dessa forma. Então, eu não sei, não vou, mas eu acho que sempre foi assim, né? Essa questão que eles falaram, mas da mídia, e assim, a mídia acho que se apropriou disso, e para fazer vários discursos, a questão até do Elvis, né? O Elvis, ele era o bom moço, né? O bom moço ali branco e tal, que fazia musiquinha de amor, cara, mas, né, cheirava mais cocaína que ali eu bebo de água, né? Mas era o bom mocinho pela mídia. E assim vai, e assim vem vindo até hoje, né? Hoje você fala... Aliás, só um adendo, um bom moço militar ainda, hein? Tinha que orgulho de servir militarmente pelo país. A gente sabe que provavelmente nunca entrou em combate, né? Mas subiu num navio para falar que foi soldado e... Enquanto você tinha Mohamed Ali falando que não ia para a guerra, né, lutar, matar os seus irmãos lá, porque ele não tinha nada a ver com a guerra, você tinha do outro lado o cara branco, mas lógico, estamos falando de cara negro e branco, né? São coisas muito malucas. E aí, como você falou também das mulheres, eu complemento de uma questão assim, acho que na minha opinião está evoluindo muito, mas eu ainda penso que tem muito a evoluir, principalmente de toda a sociedade e fã, né, os fãs principalmente, entenderem, cara, que a mulher ela pode fazer o que ela quiser. Porque aquele negócio, o Robert Halford cantando uma música que ele cantava falando sobre sexo oral, o Jenny Simons falando que se transou com mais de 1.000 mulheres, todo mundo aplaude. Agora, se uma mina de metal for lá e falar que ela simplesmente sai com 5 caras ao mesmo tempo, cara, ela pode subir no palco de fio dental de couro, dançar igual todo mundo, ela pode também falar igual Jenny Simons, sair com mais de 1.000 caras, que não pode mudar nada, ela é para ela ser o que ela quiser. E é isso que está difícil do pessoal entender, que ela pode fazer o que ela quiser. Uhum. A questão dos juízos de valores, né? É uma coisa muito interessante, porque assim, o pessoal não entende muito que valor é uma coisa pessoal. Você tem os seus valores, né? Indiferente ou seja, não é a música que vai te fazer ter valores, não é a cultura que vai te fazer ter valores. Os seus valores é uma coisa sua. E você tem que... Claro, a música ela pode defender alguns valores, né? A cultura ela pode defender alguns valores. Mas quem tem que realmente ter a mudança, ou seja, não é porque eu sou metaleiro que eu sou obrigado a ter um determinado valor. Isso daí é uma coisa que eu tenho que ter como ser humano. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, ou seja, hoje entender que a mulher faz o que ela quer não é porque você é do metal, ou porque você é do punk, ou porque você é do rap, é porque você é um ser humano e você tem que entender que a mulher, como ser humano, tem direitos, né? Pode parecer a coisa mais simples, né, cara? Olha que coisa absurda, a gente tá tendo uma puta discussão por um conceito super simples, que é o quê? Um ser humano tem direitos de ser humano. Sim. Isso da gente traz até para o campo do direito a dizer qual que é a maior luta do dia a dia, principalmente quem milita e quem atua na área criminal. É simplesmente dizer que o cara tem direitos igual qualquer outra pessoa, né? Que justamente ele é criminoso porque ele não obedeceu um direito, mas isso não justifica que tenha que ser tirado os outros direitos dele, né? E é difícil para você colocar para uma sociedade que não quer pensar assim. Tem núcleos, tem pessoas que pensam diferente, mas no geral é bem complicado, né? E na música também. E eu complemento dizendo de gostos. Por exemplo, Sepultura, né? Aquela coisa, o Andrés é aqui de Santo André, e nos anos 80 tinha uma treta muito grande. A galera das escolas públicas não gostava dele porque ele estudou em escola particular, cara. Para nós aqui, ele era o playboy. Cara.
Ele era o cara que era o playboy na época, né? E lembrando, cara, que playboy não é ter dinheiro, é uma questão de ideologia. Tá cheio de playboy que mora na favela e tá cheio de favelado. Cheio não, mas tem um outro favelado aí morando em mansão, mas é um ou outro só, né? Mas playboy na favela tá cheio. E assim, Sepultura, disco Roots é o único que eu escuto. É gosto, não é que é bom. Gosto meu, né? Eu gostei da mistura, o pessoal já não gosta. Eu prefiro o Zé Ramalho no vocal do Sepultura do que qualquer outro vocalista. Os caras dos fãs do Max querem me matar por causa disso, né? Eu adoro, por exemplo, Gangrena Gasosa, cara, que mistura aquele metal com macumba. Porra, pra mim aquilo é espetacular. Mas aí vem o pessoal da macumba reclama, vem o pessoal do metal reclama, então eu falo, cara, gosto, né? Gosto, para todos os gostos, eu só não posso... desde que o cara, eu sempre digo o seguinte, desde que o cara não esteja cometendo um ato de racismo, de homofobia, de tudo que é crime, né? Ele pode fazer, sem nenhum problema. Para mim são misturas, são falas. Desde que ele não cometa esses crimes, mas não é assim que os fãs, né, e o público pensam, né? Cara, eu vou trazer agora uma reflexão polêmica. Uma reflexão polêmica. Adoro, a gente curte. A gente não gosta, né? Vamos lá. Ai, Maurício, dono do canal aqui do Trincheiras do Rock, se qualquer coisa der problema, desculpa, cara. Não, mas não, tô brincando. Cara, a discussão polêmica, a reflexão polêmica que eu quero pensar é o seguinte. Eu vou falar uma impressão pessoal minha. Não estou falando isso... Praticamente muitos desses conceitos que eu trouxe eu tenho um embasamento teórico, que nem falei de São Tomás de Aquino, porque tem os livros dele de filosofia de direito e tal. Sim. Enfim, as Trincheiras do Rock.